I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu co-apresentador, João Santos. E eu sou seu co-apresentador, Marcos Duarte. E este é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje conversamos com Letícia Nunes. Letícia é doutora em Economia pela FGV Rio e pesquisadora do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, IEPS. Sua tese de doutorado ganhou o prêmio Haralambos Simonides, da ANPEC. Letícia tem sua pesquisa focada na intersecção entre economia da saúde, desenvolvimento econômico e organização industrial. Letícia, primeiramente, muito obrigado pela participação aqui no podcast, é uma honra recebê-la. Obrigada, Marcos e João, é um prazer poder participar aqui do podcast que vocês estão organizando, poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa e vida profissional. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, Letícia, e fique à vontade para falar o que preferir. Aqui no nosso programa a gente começa a falar um pouco sobre a trajetória acadêmica e profissional dos nossos entrevistados. Sendo graduanda, mestre e doutora em Economia pela FGV Rio, de onde surgiu essa vontade de cursar Economia e seguir uma carreira acadêmica em Economia como pesquisadora, e no doutorado, no mestrado, e como surgiu esse interesse por Economia da saúde e os outros temas que você anda estudando atualmente? Então, a minha trajetória profissional começa lá no ensino médio, quando a gente começa a pensar mais sério que carreira seguir, E ela tem, acho que ela tem algumas contradições, extremos nesse início, mas que depois fizeram sentido para mim, Eu particularmente não gostava de matemática naquela época, Era uma matéria que não tinha me cativado e era longe de ser uma das minhas melhores matérias. Mas, curiosamente, apesar de não gostar de matemática, eu gostava e era muito boa em física. Eu gostava muito de ver a matemática sendo utilizada como um instrumento para explicar fenômenos naturais. Era uma matéria que me despertava muita curiosidade. Tanto que eu pensei até por muito tempo em fazer na graduação de física. Acabei desistindo da ideia. Um outro lado meu, eu gostava muito de história e ciências sociais. Eu tinha uma vertente de humanos muito forte e eu achava que atuar nessa área me traria um sentimento de realização muito maior do que, eu diria engenharia, que era a carreira dos meus pais. Mas durante a maior parte do meu ensino médio, eu achava que essas duas coisas eram incompatíveis, matemática e humanos. E basicamente durante também toda a minha educação na escola, a minha visão de economia era... Acho que é aquela visão tradicional, de os problemas macroeconômicos, déficit fiscal, balanço de pagamentos, juros, E eu nunca ia imaginar naquela época que a economia era um campo que buscava entender vários problemas sociais, no campo da educação, saúde, segurança pública, e com o auxílio de muitos dados, modelos matemáticos, métodos estatísticos e econométricos. Isso é uma coisa que não é passado na escola, infelizmente. Então, acho que muitas pessoas acho que não têm o prazer de estudar economia por conta dessa falta de informação durante o ensino médio. Mas eu tive sorte nesse sentido. Um amigo do meu irmão, o Vitor Pereira, na época ele me ajudou a fazer esse link e a entender melhor o que era economia. Ele tinha acabado de terminar o mestrado de economia na PUC, e na época meu irmão sabia que eu estava com essas diversas dúvidas sobre que carreira seguir, eu estava muito na dúvida se eu fazia direito ou ciências sociais, e aí ele me colocou em contato com o Vitor, para ele me contar um pouco da trajetória dele, e foi muito... Eu nunca vou me esquecer disso. O Vitor ele me mandou um e-mail gigantesco, contando absolutamente tudo da trajetória de vida dele, desde as dúvidas do ensino médio, até as escolhas que ele fez, como foi fazer a graduação, depois o mestrado, por que ele enveredou para a área de pesquisa, me mostrou como na economia podia estudar todas essas questões de educação, saúde, várias perguntas que podiam ser feitas e respondidas, com dados e modelos. E aquilo me abriu um leque, de possibilidades que eu não tinha a menor ideia, E, era um e-mail tão grande, eu não esqueço isso, que eu
botei o e-mail no Word só para saber quantas páginas dava. Eu tinha basicamente... Pois é, tinham 16 páginas. Ele basicamente estava me contando a vida inteira dele. E não foi à toa, assim, ele acabou me convertendo, né? Eu resolvi, mudei todos os meus planos, apliquei basicamente só para economia no meu vestibular, né? Apliquei para PUC, FGV, UFRJ, consegui passar em todas, né? Fiquei muito em dúvida nessas 3, mas eu lembro que na época eu acabei optando pela FGV, não só pela qualidade, né, do corpo docente da instituição, mas também porque na minha época era uma turma muito pequena que entravam, eram 50 alunos, eu não sei se ainda é assim hoje em dia, mas eram só 50, e na UFRJ e na PUC eram 100 ou mais. Né? E eu sempre fui uma pessoa mais tímida e reservada, então eu achava que numa turma menor eu ia conseguir me integrar melhor com a turma, ter mais contato com os professores e instituição. E foi exatamente isso que aconteceu. A minha turma na graduação sempre foi muito unida, foi assim, um período assim, muito, muito gostoso que eu tive, tanto pessoal e profissional, né? Os professores também sempre foram muito próximos e acolhedores. E assim, durante a graduação acho que eu passei pelas mesmas dúvidas também tradicionais. Eu estagiei no mercado financeiro, no BBM, estagiei no BNDES, também estagiei com pesquisa no IBRE, né? E, assim, eu lembro que eu tinha gostado também, eu trabalhei na área de macro do mercado financeiro, também tem uma pegada de pesquisa, fiquei muito na dúvida, né? Será que eu sigo para o mercado, ou será que eu sigo para a área acadêmica? Mas, no fim, né, uma coisa que eu acho que a FGV acaba martelando muito na nossa cabeça é um pouco a importância do mestrado. Eles sempre falavam isso muito na nossa turma. E eu ponderei muito na época e vi que para mim não teria, eu achava que valia muito a pena, o custo de 2 anos de estudo abririam portas tanto no mercado quanto na área acadêmica, né? Então, para mim foi uma escolha na época mais lógica, né? Continuar estudando. Fiz AMPEC, né? Também fiquei novamente na dúvida entre PUC e FGV, mas a FGV, né, eu já era da casa, já conhecia todo mundo, então foi uma escolha natural continuar lá dentro. E, enfim, eu sobrevivi ao primeiro ano, graças a Deus, deu tudo certo. E pude chegar finalmente no segundo ano, que para mim é de fato o ano divertido do mestrado, que é o ano de pesquisa. Na época eu já sabia que eu queria trabalhar mais com a parte empírica de dados, e comecei a conversar, né, com diversos professores, conversei com a Cecília, conversei com o Chico, com o André e o Braido, na época. E um assunto, né, um tema que estava muito em voga e polêmico era a questão dos mais médicos. Né? Ele tinha acabado de ser implementado na época e tinha muitas controvérsias e polêmicas sobre o programa. E aí, conversando com o Chico e com o Fábio Messi, né, que atualmente está no INSPER, a gente resolveu começar a estudar um pouco mais sobre essa desigualdade, né, na distribuição dos médicos no Brasil e tentar entender quais são os fatores que influenciam a escolha deles de onde trabalhar. Né? Então, se é salário, qualidade de vida, infraestrutura de saúde, para poder analisar melhor o impacto que diferentes políticas públicas poderiam ter na alocação desses médicos. E foi aí que eu botei o meu primeiro pezinho, né, em saúde. E na FGV, na época, não tinha muitos pesquisadores com artigos em saúde, né? O Chico era mais voltado para o meio ambiente, a Cecília para o mercado de trabalho, o André e o Braido trabalhavam muito com organização industrial, o Braido também com microempírica, mas nenhum 100% focado em saúde. E, então, foi uma exploração muito, no início, um pouco solitária para mim, entender, né, o SUS, o mercado de saúde no Brasil e no mundo, e também explorar esses dados. E, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu não imaginava que o Brasil tivesse uma quantidade tão rica de dados em saúde. Você consegue ter acesso a microdados de hospitalizações, né, mortalidade de nascimentos, procedimentos ambulatoriais realizados no país inteiro, né, pelo SUS, isso vindo de muitos anos atrás.
Então, era uma base de dados muito rica, que me impressionou muito. E eu, à minha volta, na época, não via muita gente se interessando, pelo menos na área de economia, no Brasil, né? Se interessando tanto por saúde, eu sempre fiquei um pouco intrigada, né? Como tem tantos dados, tantas possibilidades de pesquisa, mas, pelo menos os meus amigos à minha volta e os pesquisadores que eu conheci tinham um foco maior em saúde, segurança pública, né? Mercado de trabalho. Então, eu naturalmente me envolvi, né, com esses dados e as diversas perguntas que tinham para se responder. Resolvi continuar no doutorado, né, pesquisando em saúde. Na época, para mim, por questões pessoais, era melhor continuar no Brasil. Então, eu continuei na FGV, meu doutorado. Mas sempre com o objetivo de fazer um doutorado sanduíche, porque eu achava que ia me enriquecer muito em termos de conhecer uma outra instituição, conhecer outros professores, sair do país, né, ver outras formas de pensar. Então, eu passei 1 ano e meio em Northwestern, e foi uma experiência muito rica para mim, conhecer todos os professores de lá, enfim, entender mais do mercado de saúde americano e todos os seus problemas. E depois, enfim, talvez importando um pouco, né, mas depois voltando, aí teve toda a questão, né, da defesa do doutorado, aquele último ano final mais tenso, mas deu tudo certo. Durante o meu... acho que estou esquecendo das coisas. Durante o meu sanduíche tiveram duas oportunidades muito boas. Eu comecei a trabalhar com o Bernard Black num artigo sobre os impactos do Medicaid em mortalidade. E ele depois me chamou para ser coautora desse artigo, que é um dos que compõe a minha tese. E também nesse período, o Chico me colocou em contato com o Rudy Rocha, que tem vários trabalhos sensacionais em saúde. Ele, na época, estava querendo alguém com interesse no assunto para trabalhar com ele no projeto das UPAs, que se tornou o meu 3º artigo, que depois a gente deve conversar um pouquinho mais. Mas, enfim, esses 3 artigos dos médicos, das UPAs e esse do Medicaid nos Estados Unidos compuseram a minha tese. E, enfim, eu defendi, e também, né, nessa época da minha defesa, foi a época que o IEPS, né, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, estava sendo estruturado, né, e concebido. O Rudy ia ser o diretor de pesquisa do Instituto, e aí ele me convidou para fazer parte da equipe de pesquisa como pesquisadora, né? Então, eu estou há quase, acho que no meio do ano, mais ou menos, completa 2 anos trabalhando no IEPS. Mas essa é um pouquinho da minha trajetória. Muito interessante, Letícia. Você falou agora da sua participação no Instituto de Estudos de Saúde, para a Saúde Pública. Você poderia falar um pouco mais sobre o que vocês fazem lá? Qual é o objetivo do Instituto? Uhum. Sim, né, o IEPS, né, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, ele é uma organização sem fins lucrativos, independente, apartidária, que tem o objetivo de contribuir para o aprimoramento, né, de políticas públicas no setor de saúde no Brasil. Ele é uma iniciativa do Armínio Fraga. Atualmente ela é dirigida pelo Miguel Lago e tem como economista-chefe na área de pesquisa o Rudy Rocha, e o Rodrigo Fianes é o diretor administrativo. E o IEPS ele tem vários eixos de atuação, né? Aqui eu estou mais diretamente ligada, é a área de pesquisa, né? E o nosso objetivo é justamente a produção de pesquisa científica com bastante rigor e um viés bastante quantitativo. Mas o Instituto também busca, né, formular propostas de políticas públicas, fortalecer a gestão pública em saúde, né? Então, esse é um pouquinho da missão do IEPS. E acho que apesar da instituição ainda bem nova, também em breve deve completar 2 anos desde a sua... Não, na verdade menos, porque a inauguração oficial foi no final do ano. Em breve deve ser 1 ano e meio, talvez, da inauguração oficial.
Mas, assim, acho que a gente está crescendo bem rápido, né, com contribuições bem sólidas. É bem bacana fazer parte dessa equipe. Muito legal ver essas instituições que tentam trazer um pouco da academia para influenciar políticas públicas. É uma coisa que tanto a mim quanto o João agrada ver, de trazer um pouco os métodos que a gente aprende na academia para influenciar a vida real. Entrar um pouquinho na sua área de estudos, que é em economia da saúde, principalmente. Você poderia falar um pouco de como foi estruturada essa área de conhecimento, de que forma a economia pensa questões de saúde e o que a economia pode trazer de benéfico para pensar a saúde também? Sim, né, assim, o engraçado é que a saúde, ela é uma área que tem, né, os principais atores na área de saúde são médicos, enfermeiros, né, outros profissionais de saúde, e normalmente as pessoas ficam muito intrigadas quando eu falo que eu sou economista, que trabalho na área da saúde. As pessoas perguntam, mas o que um economista faz na área de saúde, né, ainda mais um economista, enfim, com um viés mais acadêmico, né, e eu costumo, assim, começar dizendo que a saúde, ela pode ser pensada como um recurso limitado, né, mas com uma demanda imensa, muitas vezes assim, até infinita, porque no geral todo mundo gostaria sempre de poder viver mais e cada vez com mais qualidade, né, mas sempre que a demanda excede essa capacidade de oferta, seja por restrições financeiras, de tempo, de tecnologia, você pensar como alocar os recursos da forma mais eficiente é fundamental. E é aí que entra, né, a economia da saúde. O economista, nessa área, na minha visão, busca otimizar, né, o uso desses recursos e também, né, a equidade nessa alocação, de forma a entregar o máximo de saúde e bem-estar possível, né, para a população. Mas, assim, acho que talvez isso seja uma definição bem geral, assim, né, do que é a economia da saúde. Ela, na verdade, abrange muitas questões, talvez assim, trazendo um pouquinho de algumas perguntas mais específicas que a gente busca responder. Tem toda a questão de avaliação de políticas públicas, né? Então entender qual é o impacto sobre a saúde da população de diferentes programas implementados pelos governos, como, por exemplo, a estratégia de saúde da família ou a expansão das UPAs, né? Será que esses programas atingiram os seus objetivos de reduzir mortalidade infantil, aumentar consultas pré-natal, desafogar as emergências dos hospitais, né? Qual foram os custos de implementação dessas políticas vis-à-vis aos seus benefícios, né? Nos Estados Unidos, tem inúmeros estudos analisando os impactos do Obamacare sobre a saúde da população, sobre o mercado de trabalho, sobre a indústria de saúde como um todo, né? E tudo com o objetivo de entender se esses programas devem ser continuados, né, encerrados ou então modificados para poder atingir da melhor forma possível os seus objetivos. Algumas outras perguntas seriam, por exemplo, né, fazer uma análise das consequências da fusão de 2 grandes hospitais, né? Será que a fusão de 2 hospitais levaria a um aumento dos preços por conta desse maior poder de mercado, né, que essa instituição fundida teria? Ou será que levaria a uma queda nesses preços por conta de uma economia geral de custos, né? Então, analisar isso. Outras questões são a taxação, né, sobre cigarro, álcool, açúcar, né, que normalmente tem o objetivo de reduzir esses atos que causam danos à saúde. Será que essa taxação está atingindo as suas metas? Né? Ou será que esses indivíduos estão, na verdade, substituindo para outras substâncias ou para outros alimentos, às vezes até assim, igual ou mais danosos, né? Então, entender esse comportamento das empresas, dos indivíduos, né, nesse mercado de saúde é muito amplo, então, é só alguns exemplos de algumas das perguntas que podem ser feitas nessa área. Bom, Letícia, inclusive na situação que a gente está vivendo atualmente, com todo esse caos de pandemia e falta de materiais em hospitais, recentemente a gente teve o caso de falta de oxigênio no estado do Amazonas.
Questões logísticas da área de saúde têm sido muito relevantes, né? E como você mesmo falou, o economista que trabalha com saúde está preocupado realmente em solucionar esses problemas de alocação de recursos escassos. Nesse contexto, você acredita que essa área é uma área em crescimento, no mundo, no caso? E quanto ao Brasil, você acha que o economista que estuda saúde tem um espaço bom e tem uma perspectiva de crescimento aqui no país? Então, acho que colocando um pouco em perspectiva, né, a economia da saúde é super relevante, e acho que trazendo alguns dados aqui para colocar isso em perspectiva, né? Atualmente, sei lá, o gasto total em saúde no mundo está aproximadamente em torno de 10% do PIB global, né? Isso equivale a mais de 10 trilhões de dólares, né? E estima-se que esses gastos mundiais com saúde vão aumentar, né, cerca de mais de 2 vezes até 2040, atingindo quase 25 trilhões de dólares, né? E é um crescimento que está sendo particularmente acelerado, muito por conta, né, do envelhecimento da população. E isso não é diferente no Brasil. Por exemplo, entre 2010 e 2017, a participação das despesas, né, de saúde no PIB aumentou de 8% para 9,2%, né, e esses 9,2% são mais ou menos 600 bilhões de reais. Né? Então, o setor de saúde, não só no Brasil como no mundo, é muito relevante, tem um peso muito grande na economia. E, obviamente, que isso traz um foco muito grande, né, para a eficiência desse setor, para se ele está entregando o que ele se propõe. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, é um dos países que mais se gasta com saúde, cerca de 17% do PIB, mas ele é também um dos países, dentre os países envolvidos, ele é que apresenta os piores resultados de saúde. Né? Então, isso aciona um alerta. Será que a gente está gastando da forma mais eficiente possível? Né? E no Brasil também, né? O nosso gasto de 9,2%, ele é muito próximo, né, de países da OCDE, mas o que esse número mascara é que cerca de 40%, assim, apenas 40% desses gastos são do governo, né, voltado para o SUS, né, que atende toda a população. Os outros 60% são basicamente gastos privados e com medicamentos, né, e lembrando que menos de 25% da população possui plano de saúde no Brasil. Né, então, esses gastos totais, né, quando a gente olha para eles, na verdade, mascaram o subfinanciamento crônico do SUS, né? E, então, assim, trazendo um pouco esses números mais para mostrar a relevância que o setor de saúde tem no mundo, não só na vida do indivíduo, mas na economia dos países como um todo, e como é muito importante você entender se todos esses gastos estão sendo aplicados da forma mais eficiente. Né? Isso é uma coisa que está sempre por trás, né, da preocupação com esse setor. E, então, assim, a minha resposta é que sim, acho que a economia da saúde tem um papel fundamental no Brasil e no mundo. Eu acho que talvez trazendo, assim, uma visão talvez um pouco mais particular, né, que talvez não seja da importância da economia da saúde em si, mas talvez do quanto que a saúde costuma ser prioridade em campanhas e ações de políticos. A minha visão, e conversando com outras pessoas, é que normalmente a gente sempre ouve um foco maior dos políticos em educação, em segurança, né, mas muito pouco, né, sobre saúde. Eu acho que a pandemia pode estar mudando um pouco esse olhar e aumentando o foco da importância sobre a saúde. E até um estudo bem bacana que a Marcela e o Ruth estão conduzindo, assim, dando um spoiler, analisando, né, o impacto que investimentos em políticas de saúde têm nos votos. Eles estão encontrando efeito significativo de melhora em políticas de saúde, de fato, contribuírem para votos. Então, isso é um alerta importante para os nossos políticos, né, para terem um olhar cuidadoso sobre esse setor. Porque, assim, o subfinanciamento do SUS é, de fato, um problema crônico que tem que ser pensado. Mas também, né, apesar da gente entender, né, todas as restrições de gastos, é importante alocar isso da melhor forma possível. Né? Então, tem muito espaço para melhora de eficiência no SUS também. Né? Então, acho que é um pouquinho isso.
uma das coisas que você chamou a atenção na parte de economia da saúde era a questão de avaliar a política pública, né, em economia da saúde. Como é feito essa avaliação? Como que os economistas pensam formas de avaliar políticas públicas de saúde? Você fez trabalhos em cima disso, mas sem entrar tanto nos seus trabalhos agora, mas assim, como um economista estrutura uma ideia de como analisar o que todo economista políticas em gostaria geral de ter de saúde ou políticas um no geral, estudo não necessariamente de aleatorizado, saúde. né, para identificar os efeitos de qualquer política, né, ou de qualquer incentivo. Mas em humanas isso é muito difícil, apesar de possível, né? Existem muitos estudos que estão atuando nessa frente, mas é uma coisa muito custosa e às vezes vem com muitos problemas legais e éticos envolvidos, né? Então, normalmente, a maioria dos economistas tende a tentar lidar com essa restrição, né, de que a gente não consegue realizar esses estudos aleatórios tão comuns, né, na medicina, tão fundamentais, porque é a forma mais clara e simples, né, de se obter o impacto de uma determinada agente sobre outro. Então, os economistas criaram diversos mecanismos para tentar extrair o mesmo efeito, né, de um estudo aleatório, mas com dados observacionais, né? E para isso veio diversos mecanismos, né, de econométricos, né, de métodos de diferenças e inferências, variáveis experimentais, para tentar circunscrever esse problema. Né? Então, acho que a grande questão dentro de economia, que os economistas estão sempre muito preocupados, é a questão de que correlação não implica, né, causalidade. Né? E como que a gente extrai esse efeito causal, né, de uma política pública, né, sobre, sei lá, como efeito das UPAs, de repente, sobre a saúde da população, ou do Obamacare, sobre a mortalidade, enfim. E talvez seja importante falar um pouquinho dessa diferença, né, entre correlação e causalidade. Assim, pensando... Sim, então, assim, dando um exemplo, acho que super simples, né, para tentar assim, ilustrar essa diferença. Um pouco. Então, assim, né, um estudo pode, de repente, observar, né, que indivíduos que nadam tendem a ter mais problemas nas articulações, por exemplo. E pode ser muito tentador concluir, né, que nadar causa problemas nas articulações, só observando essa relação. Mas também pode ser que, né, se as pessoas que nadam nesse estudo também são pessoas que correm maratonas, né, então a gente não pode, de fato, afirmar que existe uma correlação entre nadar e problemas nas articulações, né, com uma simples análise de um estudo que não é aleatório, que é meramente observacional, sobre isso. Então, acho que isso é um exemplo bem básico, né, de algumas das questões que podem estar por trás. Além disso, também tem uma questão de... Você, às vezes, não sabe qual é a direção dessa causalidade, né? Então, será que qual variável que está mudando qual? Né? Então, um outro exemplo, talvez, também bem simples, né? Pode haver uma correlação entre, sei lá, o humor das pessoas, né, e a sua saúde física, mas não é não é óbvio, né, qual variável influencia a outra, né? Será que é o bom humor que melhora a saúde física das pessoas, ou será que é uma boa saúde física que melhora o humor das pessoas? Né? Então, assim, isso são apenas algumas questões, às vezes um pouco confusas, mas que estão por trás, né, da gente tentar destrinchar o que é meramente uma correlação do que de fato é um efeito causal. E o economista está a todo momento, né, pensando isso e desenvolvendo métodos estatísticos e econométricos para tentar chegar num efeito causal, né?
Essa questão de identificar efeitos e como tentar tratar realmente esse problema de correlação na causalidade, econometria, eu acho que é o que, para as pessoas que gostam de econometria, é uma coisa que dá trabalho, mas acho que é um motivador muito grande para um economista que gosta mais dessa vertente empírica, né? Assim, muitos países desenvolvidos apresentam sistemas de saúde específicos. Por exemplo, você falou que acabou estudando o Medicare no seu doutorado sanduíche. Como essas outras experiências, esses outros modelos de saúde podem ajudar a gente a pensar os nossos problemas específicos? Você acha que o Brasil tem algo a aprender com a experiência norte-americana, de como evitar alguma coisa, de caminhos que não devem ser seguidos, ou exemplos que eles têm a serem seguidos? É importante, de repente, como pontuar você encara que essa o Brasil interligação e comparação entre modelos de saúde? Né? O país ele definiu na Constituição de 88 que a saúde ele é um direito de todos e um dever do Estado, né? E para traduzir esse direito foi criado o SUS, né? Que ele oferece, né, um atendimento preventivo e curativo universal e gratuito, financiado, né, com recursos públicos e administrado pelo governo. Mas nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes, né, concebeu, né, e implementou um sistema de saúde com uma cobertura universal dessa forma, né? Então é um desafio realmente muito grande e eu acho que a gente tem que ter, de fato, muito orgulho do Brasil ter tomado essa decisão por esse sistema de saúde. E óbvio que existem muitos desafios, né? E eu particularmente sempre acho que a gente tem que aprender muito com os erros e as experiências dos outros, né? Então, não só com sistemas de saúde similares, né, como o do Canadá e da Inglaterra, né? Eu acho que por ser parecido a gente também tem que tentar aproveitar ao máximo do que eles erraram e acertaram, mas também de modelos diferentes. Eu acho que a gente pode... O Brasil tem muitas particularidades e talvez, né, analisando essas particularidades vis-à-vis ao que deu fora lá certo e errado, a gente consiga mais facilmente, né, cortar caminhos, né, e evitar erros, né? E acho que tem coisas muito simples que a gente já poderia, né, tentar trazer de uma forma mais estruturada para o Brasil, né? Acho que uma questão é que esses sistemas de saúde, né, universais, que são financiados pelos impostos, né, e administrados principalmente pelo governo, eles são, como o acesso à saúde é gratuito, né, no ponto de acesso, você não tem preços, né? Então você não tem preços para regular esses mercados e ajustar essa questão de excesso de demanda ou oferta. Basicamente, esses sistemas de saúde eles são regulados através de filas, né? Então são através das filas que a gente entende, né, onde que estão esses excessos de demanda ou de oferta e consegue analisar melhor o sistema para realocar e repensar, né, onde estão as prioridades. E o Brasil ainda tem um sistema muito fragmentado de informação sobre filas e muito pouco transparente. São poucos municípios e estados que estão começando agora recentemente a disponibilizar algo nesse sentido, mas ainda é muito embrionário e fragmentado. Mas, na verdade, eu vejo isso como uma ferramenta fundamental para você gerir um sistema de saúde universal. Então, acho que a gente facilmente poderia, né, isso é um elemento básico, né, que é implementado nesses outros, que é implementado e observado, né, e acompanhado nesses outros países que têm um sistema de saúde universal. Isso eu acho que é só um exemplo de uma característica simples que o Brasil poderia facilmente implementar e que já ajudaria muito na organização do sistema. Mas, enfim, eu tendo a ser uma adepta de que é sempre bom a gente aprender com os erros e com as experiências dos outros, mas sempre adaptando a nossa realidade, né? Sempre tendo esse filtro e critério. Claro, o Brasil também, né, tem problemas típicos, né, dengue, zika, são questões que
talvez esses países, Sim, países europeus que têm sistemas que funcionam melhor que o nosso, talvez não enfrentam tais problemas, né? Então, a gente tem essas questões também. Bom, agora, falando um pouco mais sobre a sua pesquisa, especificamente sobre a sua tese de doutorado, meus parabéns pela sua tese, uma ótima tese, por sinal. O Brasil é um país desigual em muitos aspectos, certo? E um desses aspectos se refere à distribuição geográfica de profissionais capacitados da área da saúde no território. No artigo How to Attract Physicians to Underserved Areas, Policy Recommendations from a Structural Model, você analisa quais fatores têm mais importância na determinação da escolha dos médicos brasileiros de local de trabalho. Quais as conclusões mais importantes que a gente pode tirar desses artigos? E como os formuladores de políticas públicas podem interpretar essas conclusões na elaboração de políticas com a finalidade de melhorar essa distribuição geográfica dos profissionais no país? Desigualdades, né, na distribuição de médicos pelo Brasil. Esse é um problema inerente de vários outros países, os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e diversos outros países têm esse mesmo problema de conseguir atrair e reter médicos no interior. E o Brasil ele não é diferente. A gente traz dados da demografia médica que mostram como essa alocação de médicos entre os estados, né, interior versus capital, é muito discrepante. Então, a taxa de médicos por 1.000 habitantes pode chegar a 12 na capital do Espírito Santo e ser menos, assim, em torno de 1, né, no seu interior. Só para vocês terem uma ideia, né, o Brasil atualmente tem um pouco mais de 2 médicos por 1.000 habitantes, né, os Estados Unidos gira em torno de 2,4, a Alemanha em torno de 4, então ter uma taxa de 12 é realmente um número, uma concentração muito grande de médicos, né, e isso você consegue ver dentro de todos os estados e também entre regiões, né, uma concentração muito grande no sul e sudeste de médicos, em detrimento do norte e nordeste. E essa má distribuição de médicos vem normalmente associada, acompanhada de, né, piores resultados de saúde. A gente mostra um pouco mais as correlações, né, de como essas regiões com menos médicos tendem a ter, né, taxas de mortalidade infantil maiores, tendem a ter realizar menos, né, procedimentos de diagnóstico, de prevenção. Enfim, existem vários estudos causais na literatura também que mostram como menos profissionais de saúde, né, causam problemas piores de saúde, principalmente infantil. E muito baseado, né, nessa perspectiva, nesses estudos, vários países começaram a adotar diferentes políticas para tentar atrair e reter esses médicos no interior. Uma dessas políticas clássicas é o National Health Service Corps nos Estados Unidos. Eles basicamente criaram um sistema de bolsas, né, que você ganharia bolsas para fazer a sua graduação em medicina, e essa bolsa estaria vinculada a, uma vez formado, você trabalhar em regiões necessitadas, né, previamente determinadas pelo governo. Esse é só um das formas de mecanismos. Outros locais adotaram, né, aumentar salários nessas regiões, oferecer benefícios de realocação. E o Brasil ele não foi diferente, né? Uma das políticas que ganhou mais destaque nesse sentido foi Mais Médicos, implementado em meados de 2013. Hoje em dia, ela foi reformulada, tem o nome de Médicos pelo Brasil. Né? Mas lá em 2013, essa política ela tinha vários componentes. Né? Ela abriu, no início, em torno de 15 mil vagas, foram abertas em todo o Brasil, né? Mas com foco principalmente nos interiores. Mas, na verdade, né, também tinham nas capitais, mas em locais de mais difícil acesso. E, assim, foram oferecidos salários competitivos para esses médicos irem trabalharem nessas regiões. Ao mesmo tempo, também, essa política teve um componente de abrir, de construir, né, e abrir novas vagas de medicina em faculdades também localizadas no interior. E o curioso, né, foi o que chamou muita atenção, foi que dentre, né, essas 14 mil vagas, entre 14 e 15 mil vagas que foram abertas, nos primeiros
nas primeiras rodadas, né, de abrir essas vagas e os médicos se concorrerem a elas, né, basicamente 79% foi ocupado por médicos estrangeiros, né, principalmente cubanos. Né, apenas, sei lá, em torno de 1.200 brasileiros, na verdade, aceitaram trabalhar nessas vagas nas primeiras rodadas. Então, isso assim, já reforça um pouco toda essa dificuldade que é atrair esses médicos brasileiros para essas regiões. E foi isso que deu gatilho muito para a gente ficar, assim, para a gente se preocupar. Mas quais são, né, os determinantes da escolha desses médicos de onde trabalhar? Então, foi isso que impulsionou muito a gente nessa pesquisa, né, para tentar responder essa pergunta. E para isso a gente conseguiu trabalhar com uma base muito bacana, que basicamente a gente teve acesso a todos os médicos generalistas no Brasil que trabalharam, que se formaram entre 2001 e 2013, né, e a gente conseguiu vincular essa base de dados de registro do CFM com as bases da RAIS e do CNES, né, para entender onde que esses médicos estavam trabalhando logo depois de se formar. Né, e a gente montou uma base de dados que a gente tinha um histórico, desde do município que aquele médico nasceu, até onde ele se formou, né, e depois aonde que ele escolheu trabalhar. Né, isso atrelado a características de sexo, de idade, qual foi a faculdade específica que ele se formou. Então, a gente conseguiu extrair alguma métrica de qualidade dessa informação, utilizando o ranking dessas escolas de medicina. Né? Então, a gente teve acesso a dados bem ricos das características desses médicos, vinculamos aonde eles escolheram trabalhar e a características dessas regiões. Né? Então, a gente buscou informações de salários dessas regiões, informações de qualidade de vida, informações de infraestrutura, de saúde, né? Tudo para a gente conseguir montar um modelo de demanda, onde os médicos iriam, né, escolher em que região trabalhar, baseado em características pessoais e em características, né, dessas regiões. E o que a gente encontrou, né, nesse resultado é que, apesar, né, de salários serem importantes, né, para essa escolha dos médicos, que normalmente é sempre apontado como utilizado como um dos principais mecanismos, né, para atrair esses médicos para o interior, o que estava sendo mais importante nessa decisão, na verdade, era o local de nascimento e o local de graduação. Então, os médicos eles tendiam muito a retornar para o local de nascimento deles ou a permanecer no local que eles se formaram. Né? Então, depois a gente realiza diversos contrafactuais, né, baseado nessas estimativas das preferências que a gente conseguiu com o modelo, no sentido de tentar entender, se a gente, de repente, aumentar em 50% o salário desses médicos no interior, né, quantos iriam escolher atuar nessas regiões? Se a gente, né, simular uma abertura de vagas no interior, ou então se a gente simular cotas, né, para médicos nascidos no interior, será que eles iriam tender mais a retornar para o local de nascimento? Né, melhorar a infraestrutura de saúde. Então, a gente realizou diferentes contrafactuais, sempre tendo algumas métricas bem brutas, né, de custos, mas a gente tentou trazer um pouco essas métricas de custos, mas no intuito não de ser preciso, né, o custo de uma nova vaga ou de salário dos médicos é X, mas meramente da gente conseguir pelo menos ranquear, né, conseguir ranquear de uma forma simples qual política teria mais capacidade de reter esses médicos no interior a um custo menor. E a gente encontra, né, justamente que as políticas com maior custo-benefício seriam a abertura de escolas no interior e essa possível política de cotas também, né, baseada no local de nascimento desses médicos. Mas óbvio que a gente traz algumas ressalvas aqui, né, o modelo é sempre uma simplificação da realidade, né, quando a gente comenta de abertura das escolas no interior, existem muitas coisas que têm que ser levadas em consideração, né, não é meramente sair abrindo escola em qualquer local, você tem que analisar a estrutura da cidade, você tem que analisar se
seria possível atrair professores para aquela região, para abrir escolas de qualidade, né? Então, isso são coisas que o modelo não consegue incorporar, né? E na questão, por exemplo, de cotas também, né? Apesar de você não ter um custo financeiro direto, né? Você pode ter um custo de eficiência pelo fato de você estar escolhendo alunos diferentes para aquelas vagas, que também tem que ser levado em consideração. Isso são coisas que a gente não consegue replicar no nosso modelo, a gente se coloca como ressalvas, mas é muito importante ter isso em mente, né? Que incentivos financeiros são importantes, mas o que a gente encontra no nosso modelo é que existe um viés, né, de localização baseado no local de nascimento e de formação muito importante também, que tem que ser levado em consideração ao desenhar essas políticas, né? Legal. É legal que a ressalva já é muito importante, né? Porque um formulador de política pública pode enxergar esses resultados como se fosse uma direção, né? A realidade é sempre muito mais A complexa, né? Construção vai resolver esse qualquer problema estudo, sem pensar né? que pode causar principalmente outro. na área de humanas, a gente tem que, é bem o interessante. comportamento humano é muito complexo, então os modelos são simplificados, mas com o intuito de mostrar alguns resultados da melhor forma possível, mas é sempre importante fazer essas ressalvas, né, das limitações de todo modelo e de qualquer estudo que eles têm. Legal. Bom, a gente falou mais cedo sobre as diferenças de modelos de sistema de saúde entre países, né? Citou o modelo dos Estados Unidos e comparou o brasileiro, alguns modelos europeus que a gente poderia aprender, a questão das filas é mencionada. No seu artigo The Effects of Pre-Hospital Care on Hospital Performance and Local Mortality, The Case of UPAs 24 Horas em Rio, você argumenta que populações de países em desenvolvimento, me corrija se eu estiver errado, como o Brasil, sofrem com condições agudas e, portanto, é interessante para o sistema de saúde priorizar atendimento emergencial. Além disso, você analisa, através de uma regressão de diferenças em diferenças, o impacto de uma mudança no sistema de saúde no Rio de Janeiro, de um foco em cuidados básicos para o tratamento emergencial, de problemas de complexidade média na forma das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. Como essa mudança no sistema afetou a composição de óbitos do estado do Rio de Janeiro? E é possível afirmar que a introdução das UPAs então, foi responsável por uma melhora no resultado do sistema de saúde fluminense? Se sim, de que forma? O estudo em si, né? Então, assim, atualmente existem mais de 450, né, unidades de pronto atendimento instaladas no Brasil. O movimento de criação das UPAs teve início mais ou menos no final dos anos 2000, né, e foi uma resposta ao reconhecimento, né, do governo federal de que havia no SUS uma escassez e baixa qualidade na provisão de serviços de urgência e emergência para a população, né? Então, assim, os anos 90 tinham sido marcados por uma forte expansão da atenção básica, né, no programa Saúde na Família, e depois os anos 2000 vieram com uma atenção um pouco maior em estruturar mais o atendimento emergencial no Brasil. E uma das políticas, inicialmente, foi o SAMU, depois veio as UPAs, né? E justamente, né, esse desempenho insatisfatório, né, dos sistemas locais de saúde, muitas vezes acaba se manifestando em hospitais, né, sobrecarregados, né, porque os pacientes recorrem ao pronto atendimento hospitalar, às vezes para condições mais simples, né, não atendida em outros serviços de saúde, e assim, eventualmente agravadas até por uma falta de acesso no tempo adequado, né? Então, o que a gente busca nesse artigo é justamente entender qual foi o impacto das UPAs. Assim, talvez sendo um pouco mais clara, né? As UPAs, quando elas foram implementadas no Rio, elas tinham dois objetivos principais, né? Um era reduzir essa sobrecarga nas emergências dos hospitais, né? E o outro era também melhorar o acesso à saúde, né, como um todo.
E nesse artigo a gente tenta justamente entender se a UPA cumpriu, né, os seus objetivos, né? Então, a gente, num primeiro momento, a gente analisa o impacto que as UPAs teve sobre a demanda pelos hospitais, né? Depois, uma vez a gente detecta uma redução nessa demanda, e a gente tenta entender se isso teve algum impacto no desempenho, né, dos hospitais em outras métricas. E, por fim, a gente avalia se as UPAs impactaram a saúde no estado do Rio como um todo, olhando principalmente para a mortalidade, né? Então, a gente começa fazendo uma caracterização, né, de onde essas UPAs foram instaladas. A gente observa que, basicamente, as UPAs se tornaram, né, a unidade de urgência e emergência mais próxima de cerca de 50% da população do Rio, após o término da expansão da política, né? E a gente observa que, de fato, as UPAs reduziram essa pressão, né, de demanda por serviços hospitalares. O número de procedimentos ambulatoriais realizados, né, nos hospitais que receberam uma UPA próxima caiu em torno de 18%, né, enquanto o número de hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária também foi reduzido em torno de 30%. Né, então, é uma redução bastante significativa. E o interessante foi que essa redução na demanda, a gente encontra uma realocação de recursos dentro do hospital. Então, a gente vê que as horas, né, trabalhadas dos profissionais de saúde são realocados do setor ambulatorial e burocrático para o setor hospitalar, então, para tratar de pacientes internados, né? E a gente verifica que isso parece que teve alguns impactos na mortalidade desses pacientes internados, principalmente por condições mais complexas, né? Então, as condições que não são sensíveis, a gente faz essa distinção, né, de sensíveis à atenção primária e não sensíveis à atenção primária, como sendo, né, duas métricas mais e menos complexas de atendimento. Né? E a gente observa que dentro dos hospitais o atendimento aos pacientes internados com condições mais complexas melhora, né? Há uma queda nessa mortalidade. Né? Então, assim, de fato, as UPAs parece que cumpriram um dos seus objetivos principais, que era, né, reduzir a demanda pelas emergências hospitalares e melhorar o desempenho, né, desses hospitais. Mas, assim, uma coisa, quando a gente olha, né, a gente olha para a perspectiva de fora dos hospitais, né, e entra no nível do município, né, o que a gente vê, na verdade, é que houve uma forte realocação dessas mortes dos hospitais para as UPAs. Né? Então, quando a gente olha o total, né, será que houve uma queda na mortalidade total daquele município que recebeu uma UPA? A gente não encontra nenhum efeito significativo, mas a gente vê claramente, né, uma curva de queda das mortes nos hospitais e uma subida quase espelhada, né, de mortes dentro das UPAs. Né? Então, assim, apesar de a gente encontrar algum efeito negativo ali, ele não é significante, pode ser que seja pelo fato de não ter efeito, ou pode ser pelo fato, né, de a gente não ter poder para identificar esse efeito. Mas o quadro principal é de uma forte realocação nessas mortes. Com exceção, né, quando a gente destrincha essas mortes por diferentes causas, né, para tentar analisar, será que as UPAs, de repente, está atendendo melhor uma determinada condição de saúde, mas ela pode estar, né, sendo pior, de repente, para casos mais graves, que deveriam ir diretamente para os hospitais e acabam nas UPAs. Então, a gente tenta entender se tem uma mudança nessa composição de mortes, né. O que a gente encontra é que, quando a gente olha para mortes, né, por hipertensão e insuficiência cardíaca, a gente encontra um declínio de em torno de 15%, nessas mortes, e são condições que exigem um tratamento mais... O tratamento envolvido é mais simples através de medicamentos, então as UPAs têm capacidade, de fato, né, de lidar com eles de uma forma mais rápida do que, talvez, aquele paciente se deslocar a uma emergência hospitalar mais longe. Né? Então, assim, nesse ponto a gente encontrou um efeito fundamental, mas, no geral, o quadro principal é de uma forte realocação dessas mortes. Então, assim, eu acho que esse estudo ele traz alguns pontos, né? A gente
a gente encontra efeitos muito positivos, né, na dinâmica do hospital, né, mas esses efeitos, nessa redução, né, dessa demanda para o hospital, um dos pontos é que ela é muito focada em condições sensíveis à atenção primária, né? E uma das perguntas que a gente se faz no fim do estudo a gente não consegue responder com esse estudo especificamente, é se esses mesmos resultados, às vezes, não poderiam ser obtidos com um fortalecimento da atenção primária, né? Por exemplo, né, ampliando a sua cobertura, ou então ampliando os seus horários de atendimento, né? E serviços de média complexidade que podem ser realizados nessas unidades. Então, fica só uma reflexão, né, de se, de repente, esses resultados, às vezes, poderiam ser atingidos de uma forma mais barata, através da atenção primária, ou não, né? Às vezes são casos realmente mais complexos que, de fato, é necessário uma UPA para responder, mas isso é uma coisa que a gente não consegue responder por completo nesse estudo. E uma outra questão que também chama a atenção, né, é que a gente não verificou nenhuma redução significativa nessas taxas totais de mortalidade, né, e isso vem apesar do Rio de Janeiro ter aberto, né, quase 70 UPAs, né, no estado, então foi um número substancial de novas portas, né, com serviços de urgência e emergência. A gente esperaria que talvez os indicadores de mortalidade respondessem, né, de uma forma maior a uma política que foi substancial no estado. Então, assim, outra reflexão que fica desse resultado é que talvez ele sugira que pode haver um espaço aí para um aprimoramento, né, nesse sistema de referência e contra-referência entre os estabelecimentos de saúde, né? Então, uma maior integração, de repente, entre a UPAs e os serviços hospitalares e os serviços de atenção básica podem ser a chave, né, para fechar e proporcionar uma maior, talvez, eficiência nesse atendimento emergencial das UPAs. Então, assim, né, sumarizando, acho que a gente vê impactos muito positivos dentro dos hospitais, a UPA atinge os seus objetivos, mas a gente também deixa uma reflexão, será que esses objetivos poderiam ser atingidos de outra forma, de repente através da atenção básica, ou não? Né? E será que eles não poderiam ser potencializados se esse sistema de referenciamento entre os estabelecimentos, né, fosse aprimorado? Legal, eu achei bem interessante esse trabalho, porque ele cria né, ele contribui para a literatura de uma forma que eu acho muito importante, né? A análise dessa política, que é uma política que foi analisada no Rio de Janeiro, mas foi utilizada em todo o Brasil de diversas formas, é importantíssimo, né, para a gente entender se está no caminho certo e até para outros países, outras regiões que queiram aplicar um tipo de política parecido, né? É bem importante. Então, realmente contribui muito bem para a literatura. Bom, agora a gente vai entrar um pouco em uma questão um pouco mais metodológica, e aí a gente corre um pouco o risco de perder alguns ouvintes nesse processo. Mas a gente corre esse risco porque a questão é interessante. A escolha dos hospitais que receberam o tratamento no mesmo artigo, isso é, eles estavam próximos dentro de alguma medida, né, que no artigo foi usado mais de uma medida para isso, estavam próximos de um UPA, pode ter dependido de características demográficas da população, certo? Que esse hospital atendia. E isso pode levar a um problema de endogeneidade. A gente comentou mais cedo sobre a dificuldade de a gente ter experimentos randomizados para analisar políticas ou qualquer outras situações que o economista tem que lidar, né? Ou seja, é necessário criar algum contrafactual para poder analisar, de fato, essa política sem ter que se preocupar com problemas de endogeneidade, seja por conta de variáveis omitidas ou por outras questões, certo? Como o método de diferenças e indiferenças que você utilizou no artigo resolve esse problema? Então, né, e qual é a hipótese necessária para poder utilizar esse método? Qual seria o experimento ideal, né, para a gente analisar essa política? A gente já trouxe um pouco, né, como você falou, a gente gostaria que as UPAs talvez fossem aleatorizadas, né, entre municípios e entre hospitais,
né, essa seria a forma mais limpa da gente conseguir, de fato, entender qual é o impacto que as UPAs tiveram, né, em demanda e eficiência hospitalar e também na saúde da população. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que não ocorre, assim, isso não ocorre principalmente no Brasil. Existem diversos governos que buscam, às vezes, trazer algum elemento de aleatorização justamente para ser analisado no futuro, mas isso tende a ser um pouco mais raro em termos de políticas públicas adotadas aqui no Brasil, né? Então, a gente, como economistas, a gente tem que, né, aplicar outros métodos para tentar extrair, né, o impacto que essas políticas tiveram. No caso das UPAs, o método que a gente usou foi o método de diferenças e indiferenças, né? E nesse método, basicamente, a gente também tem um grupo controle e um grupo tratamento, e a gente busca comparar esses dois grupos ao longo do tempo, né, antes e depois da implementação dessa política, né? E nesse modelo a gente consegue incluir, né, efeitos fixos, então efeitos fixos de hospitais ou efeitos fixos de municípios e de tempo, que ajudam a gente a controlar por muitas variáveis, né, que podem estar correlacionadas, né, com o efeito das UPAs, né? Então, de fato, nesse estudo, a gente vê que os hospitais que receberam uma UPA próxima tendem a ser hospitais maiores, né, do que os hospitais que não recebem, mas isso estaria capturado, né, pelos nossos efeitos fixos. E, além disso, o método de diferenças, né, você consegue comparar se tem alguma endogeneidade no tempo, principalmente olhando para essas tendências, né? Então, o que a gente gostaria, né? Que a tendência, por exemplo, de mortalidade, né, no município que recebeu uma UPA, que ela fosse paralela, né, antes do efeito, a um município que não recebeu uma UPA. E a hipótese que a gente faz, né, é que essas tendências paralelas iriam se manter no contrafactual, no grupo controle, após a implementação da política, e a gente poderia utilizar, né, essa diferença de tendências como um contrafactual para a política, né? E aí a gente justamente faz a gente analisa, né, essa hipótese no período pré, né? Óbvio que ela é uma hipótese feita para pós a política, mas a gente consegue analisar nos dados se antes havia essas tendências paralelas nas métricas que a gente está analisando, então, no caso, a mortalidade ou a demanda, né, de procedimentos ambulatoriais realizados nos hospitais. E a gente verifica que, de fato, né, todas as métricas que a gente avaliou eram paralelas, né, antes do período de implementação das políticas, né? Então isso também dá um certo conforto para a gente em analisar os efeitos de forma mais causal. E, além disso, a gente também inclui uma série de outros controles, né, além dos efeitos fixos. Por exemplo, uma das preocupações que a gente poderia ter é se houve um componente político, né, na implementação dessas UPAs, né, de alinhamento. Será que municípios alinhados com o governo estadual, né, receberam UPAs antes? Para isso, a gente inclui controles de alinhamento político, quais eram os partidos, né, que estavam em vigor, né, ao longo desse período de análise, além de outras, né, características sociodemográficas desses municípios. Enfim, a gente tenta enriquecer o modelo ao máximo para capturar, né, efeitos que poderiam estar poluindo, né, ou relacionados com o efeito das UPAs. Não sei se eu fui muito clara, mas tentei um pouquinho. Foi sim. Muito bom, interessante. Letícia, obrigado por estar com a gente aqui hoje, falar com a gente. Novamente, parabéns pela sua tese. Eu achei bem interessante. E parabéns pelo prêmio também. A gente obrigada, eu que agradeço a oportunidade, então, e eu sou sempre uma entusiasta de tentar atrair o máximo possível de pessoas para trabalhar na área de economia da saúde. Eu acho que é um campo com muitos dados, muita informação, e ainda muitas perguntas a serem respondidas, principalmente no Brasil.
Então eu espero que cada vez mais se torne uma área mais pop entre os economistas, né? Já é uma área muito grande, tem muita gente atuando na área, né, de saúde pública, de demografia, mas acho que ainda tem muito espaço para os economistas entrarem no Brasil nessa área de pesquisa em economia da saúde. O Esquina das Ideias tem 2 episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em @EDIPodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.